primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 41. 18, versículo 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Amém, queridos. Senhor, esta é a tua palavra. Nós, teu povo, a tua noiva. É uma quinta-feira, estamos caminhando para o final desta semana. Nós precisamos da tua palavra nesta hora. Ser misericordioso mais uma vez e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. O texto é por demais conhecido de todos nós. Eu confesso que já pensei nesse texto um punhado de vezes. Mas nesta noite, Deus, de maneira muito clara, me fez ver algo que eu nunca tinha percebido, e percebi hoje. E quando eu percebi hoje, para você ter ideia, eu fui tomado por uma alegria do Espírito e gritei alto, mas muito alto. Quando o Espírito Santo me fez, tipo assim, veja isso. Veja isso. Esse texto, ele se parece com os dias de hoje. Há uma crise nacional. Esse texto, ele conta para nós um ponto em que está chegando na linha de mudança. 3 anos e meio sem águas, sem chuva. E 3 anos e meio sem chuva. Fala de miséria, de pobreza, de fome. É um tempo em que a cultura, a economia é primária. É um tempo em que depende-se totalmente da lavoura. Imagine você uma terra sem água. A única coisa que surge são cactos, se lá os tem. Não tem nada para comer. A fome está agraçando o país. O país mergulhado numa feitiçaria. O país mergulhado num caos social, econômico, espiritual. Aí Deus traz uma palavra para o profeta. O profeta Elias recebe uma palavra de Deus. Ele diz que vai ter água, vai chover. Ele diz que vai haver água no país. Os céus voltarão a mandar chuva. Mas não há sinal de chuva.
E Elias tem um moço, ele tem um auxiliar, ele tem um ajudante, que é o seu moço, é o moço do profeta. É um ajudante. E Elias disse isso ao rei, disse: rei, prepare, suba, volte, porque vem aí o mover de Deus, a mudança. E o texto diz que ele manda o rei ir comer e beber e se preparar. Mas o texto diz que ele se encurva, rosto em terra, numa posição quase que fetal, de nascimento, tamanha contrição do profeta, e ele começa a orar. Aí ele diz assim no versículo 43, e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Grife essa expressão, vá e olhe para o lado do mar. Deus falou comigo algo, irmãos. Deus falou comigo hoje à tarde, num desespero de Deus. Deus falou algo comigo, exatamente dentro desse texto. Diga comigo assim: vá e olhe para o lado do mar. Acho que não vou precisar falar muito, não. Eu tenho algumas colocações para construirmos no nosso raciocínio lógico. Quem foi que disse esta palavra ao servo? Elias. Quem é Elias? Profeta. Elias falou de si mesmo? Elias falou de Deus. Diga assim: Elias foi o porta-voz do trono à terra. Liga no manto. Liga no manto. Elias foi boca de Deus na terra. Há uma crise, há uma necessidade premente. A boca de Deus bradou: vá e olhe para o quê? Lado do mar. Deus manda dizer a mim e a você nesta noite: há uma direção única de Deus para a tua solução. Há uma solução única de Deus para a tua solução. Há uma solução única. Irmãos, o projeto de Deus não é múltipla escolha. Há uma direção única de Deus. Eu vou repetir: há uma direção única de Deus. Pastor, e aonde eu pego isso? Você pega isso na voz profética que vem do trono. Você pega isso na palavra. E eu comecei a pensar nisso, irmãos. Durante 7 vezes, o profeta disse, ele foi, olhou e não viu nada. Ele foi, olhou e disse: eu não vi nada. Eu não vi nada. Então Elias disse: diga, volte. E assim, por quantas vezes? Eu gosto de pensar a palavra. Foi lá, olhou e não tinha nada. O profeta mudou a direção. O profeta mudou a direção. Bem, já que não tem nada para lá, você olha para lá. Você olha para lá. Você olha para cá. Eu fico vendo hoje gente dizendo: pastor, eu já tentei de tudo. Mas não tem que tentar de tudo. Tem que tentar a direção certa. Não tem que tentar de tudo. No meio de uma crise, pessoas estão tomando a direção errada. Eu vi ali, então deixe-me ver se está aqui, se está ali, se está lá, se está lá, se está lá. Eu não sei para quem Deus está bradando hoje. Só há uma direção divina. E não importa se vão ser 3, 4, 5, 7 ou 100. Mas a ordem foi para o lado do mar. Irmãos, Deus não joga dados. Deus não joga dados.
há uma direção. E Deus mandou dizer a esta igreja e a mim: comece a orar para receber de Deus a direção certa, porque senão você vai se enroscar todo. Sabe, irmãos, eu comecei a pensar que o primeiro pecado que atingiu a humanidade foi uma confusão de olhar. Deus disse lá no Éden: ó, Adão, tudo aqui é de vocês, somente desta árvore aqui tu não coma. Irmão, se Deus fala isso comigo, sabe o que eu faria, irmãos? Eu faria até um tapume ali na frente. Eu fazia um tapume assim, botava um plástico preto. Para que isso? Eu não quero nem ver essa desgraça. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, coloca na tela, Gênesis 3 e 6, olha o que está escrito em Gênesis 3 e 6. Pode ler comigo? Vendo a mulher que a árvore era, diga assim: a mulher olhou para o lado errado. Você lembra onde foi que Davi desgraçou a vida dele? Sabe, irmãos, o diabo sabe disso. Só há uma direção de Deus. Enquanto você, irmão, dobra os joelhos e diz: Deus, me mostra qual é a direção. Porque se você não fizer isso, você vai se meter em rascadas. Você vai abrir negócios que vai te arrebentar. Você vai viajar para lugar que vai te arrebentar. Você vai mudar e vai se arrebentar. A gente hoje está olhando para as coisas, me permite, e não se escandalize, depois tu fica, briga comigo, mas eu te perdoo assim mesmo. A gente procura às vezes as coisas da moda, onde está bombando, ali está bombando, ali está bombando, ali está, a gente está procurando as coisas que estão brilhando, os holofotes. A minha pergunta é: foi a direção que Deus mandou você olhar? Irmãos, eu posso dizer hoje, e faço isso com temor e tremor, não me interprete mal, eu faço com tremor e temor, e Deus sabe que é verdade. Assim que Deus me deu a bênção de me graduar num curso superior, uma festa linda, pastor presidente foi, anel bonitão no dedo, diploma. Eu pensei com os meus botões. O pastor falou assim: e agora? Eu estudava à noite, e agora você está livre? Eu falei: agora eu estou livre. Está pronto para trabalhar? Eu falei: estou pronto. Aí eu pensei com os meus botões. O carro na época era um carro 0 quilômetro. No dedo um anel de advogado. Pensei: vai me botar numa congregação? Tem Nova Brasília, tem Porta Formosa, tem coisa assim boa, só coisa boa do asfalto. Ele me chama e diz: eu olhei, estou pensando numa congregação para você. Quase que eu falei: Porta Formosa, Nova Brasília. Ainda bem que eu não falei. Monte Sinai, que era ali na rua. Ele disse assim: Alvorada. Eu gelei, irmãos. Eu falei: ele deve ter se enganado. Alvorada, pastor. A minha esposa era solista do coral da sede. Eu falei: o senhor falou Alvorada. Hoje, irmãos, hoje está fácil ir lá em cima. A carne diz assim: não, bota, tem 3 crianças pequenas, dá uma explicação para ele vai entender. A carne disse isso. Mas eu sempre orei e continuo orando até hoje: Senhor, não deixe eu dar um passo na direção errada. Não deixa, não deixa. Fui orar e veio paz no coração. E eu falei: pastor, estou pronto. Sem entender, mas estou pronto. Meu carro não podia ir lá para cima. Eu lembro que eu comprei uma Variant 72 caindo aos pedaços, só para subir o morro e descer o morro. Só existe uma direção. E Deus não muda. O texto diz que vai e olha.
Aí agora eu me pergunto, será que naquela primeira vez realmente não tinha nuvem lá? Ou será que ele não foi capaz de enxergá-la? Você lembra de Agar? Agar está no deserto, Agar está morrendo. Agar disse, agora eu não quero nem ver a morte do meu filho. Não quero enxergar meu filho morrer. E ela se afasta. Mas diz a Bíblia assim, e Deus abriu os olhos. E ela viu um poço de água. O texto não diz que Deus criou um poço. O texto diz que Deus abriu os olhos. Isso está na Bíblia. Eu passei, coloca 21 e 19. Olha esse texto. Perceba esse texto. Gênesis 21 e 19. Você pode ler comigo? Abrindo-lhe Deus viu ela Deus não disse que Deus criou um poço. Deus não criou um poço. Deus não fez surgir um poço. Deus não tratou com um poço. Deus tratou com os olhos. Deus te trouxe hoje aqui para você entrar em desespero e dizer, Deus, me mostra o lado certo que eu devo olhar. Me mostra o lado certo que eu devo olhar. Porque se você olhar para o lado errado, você vai se encantar com o príncipe, e o príncipe é sapo. Porque até o diabo se transfigura num ser de luz. Deus me mostra o lado certo. Porque quando você tem de Deus o lado certo, quando você olha na direção certa de Deus, a pedra de travesseiro vira a porta do céu na terra. O problema nosso é que a gente quer olhar a partir do nosso raciocínio. A gente quer olhar a partir das nossas lógicas. A gente quer olhar a partir daquilo que eu compreendo. É o processo de bitinização. Eu acho que tem que ser para lá e Deus não é para Bitínia. Não é para lá. Você veio hoje aqui e eu quero que você comece a guerrear com Deus. Deus, qual é o lado certo? Porque estamos num tempo difícil, irmãos. Ninguém pode estar perdendo dinheiro, ou pode? Ninguém pode estar perdendo tempo, pode? Ninguém pode estar perdendo nada. Então, se ninguém pode estar perdendo nada, diga assim, há um lado certo de Deus. A crise, nada pegou, nada pescou. Ele diz, lança a rede para o lado direito. Qual é o lado que tem cardume, irmãos? É o lado direito. E se jogar para o lado esquerdo? Vai só cansar. Deus manda dizer que tem gente cansando muito aqui. Está cansando muito, porque está jogando para o lado errado. Há um lado de Deus. Há um lado único de Deus. E Deus, irmãos, Deus não muda o lado, irmãos. Ô servo, vem cá, já foi quantas vezes? 3, não tem nada. Então faz o seguinte, eu devo estar confuso. Agora olha para o outro lado, olha para o lado das montanhas. Não, Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Se Deus disse que é para o lado do mar, e eu não estou vendo, o problema não é Deus, o problema é comigo. É um pouco de remela que eu tenho que tirar. É a escama que tem que sair. Porque Deus falou que está ali e está ali. Você entende isso hoje? Por favor. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve na carta. Vamos primeiro, Salmo 25 e 15. Salmo 25 e 15. Olha esse texto. Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente pois ele tirará os meus pés do laço. Ou seja, os meus olhos do Senhor, os meus pés não caem no laço.
Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Por favor, diga: Deus, Deus, me dá a direção certa. Me dá a direção certa. Ah, irmãos, quando eu lembro de Sansão, que desgraçou o ministério dele, desgraçou. Sansão, nazireu de Deus, ele tinha um problema dentro dele, que precisava ser tratado com o sangue de Jesus. Os olhos dele eram completamente estrábicos, doentes. E foi num crescente, parece que ele tinha uma compulsão de olhar para o lado errado. Uma compulsão. Nazireu não pode nem chegar perto de cadáver. E ele consegue enxergar mel num cadáver de um leão. Ah, Deus, coloca um tapume nesse homem. Coloca um tapume nele. Irmãos, Deus tem que colocar tapumes em muita gente hoje aqui. Porque só olha para o lado errado. Só olha para a direção errada. Ah, meu Deus, é tempo de mudar isso. Antes que seja tarde demais. Você lembra o que aconteceu com Sansão? Pai, eu quero ela, porque ela agrada aos meus. Você lembra como foi o juízo de Sansão, sobre Sansão? O que aconteceu com ele? Tiraram os olhos fora. Meu Deus! Tiraram os olhos fora dele. Repita, diga assim: o Senhor tem uma única direção para a minha vitória. Ele tem. Não tem muita coisa. Ah, profeta, olhe para o lado do mar. Ele vai, obedece e volta. Não tem nada. Volte. Terceira vez. Não tem nada. Volte. O profeta não foi com ele para mostrar a ele. O problema não era o profeta, não era a mensagem, não era a direção, era ele. Saia daqui hoje dizendo: Deus, saia como Jacó, eu não te deixo. Ele falou: enquanto tu não me abençoar. Mude a frase: eu não te deixo enquanto tu não me mostrar a direção certa. Senhor, a direção. Ai, irmãos. Hoje eu falei no culto da tarde, Daniel Berg e Gunnar Wingre, lá em Nova York. Deus fala assim: Belém. Dois doidos suecos. Aí Belém, o que é Belém? Não tem Google, não tem Yahoo, não tem internet. Belém. Ninguém sabe o que é Belém. Alguém fala assim: vá na biblioteca de Nova York. É uma coisa linda. Deus me permitiu já conhecer. Coisa linda. E chega lá para a biblioteca, Belém. O que é isso, Belém, que veio. Vai lá, procura. Atrás geográfico da época. Belém. Tem um negócio aqui, Belém, aqui na Brasil. Belém, então é lá. Como é que se vai para Belém? É navio, são dias. Não importa. Olha, mas aqui está dizendo que lá tem índio, lá tem floresta, lá tem malária, febre amarela, tem Covid, tem tudo. E não tinha ainda a hidroxicloroquina. Mas eles foram, por causa da direção. Eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. A mudança da tua vida está em obedecer a direção certa. Senhor, só tem uma. Irmãos, não teve mudança. Então tá, olha um pouquinho mais para a direita. Isso é coisa nossa. Olha um pouquinho mais para a esquerda. Não, então olha para a montanha. Olha a montanha. Talvez mudou. Não mudou não. 7 vezes na mesma direção. Você está aqui hoje? Está tudo confuso? Está tudo desarrumado? Está tudo... Eu não sei que a direção certa. A direção certa. Isso vale para tudo. Isso vale para um relacionamento de namoro. Isso vale para um casamento. Isso vale para tudo. Isso vale para comprar um imóvel.
Já contei aqui algumas vezes. Um dia, numa empolgação, vi uma casa, me apaixonei e comprei a casa. Sabe quando você fica aquela paixão platônica? A casa tinha tudo que eu queria. Um dia eu estou aqui na igreja, o Espírito Santo falou assim, vá na casa. A casa estava terminando a obra. Aí eu fui, parei o carro lá na casa, aí eu olhei a casa. O Espírito Santo começou a conversar comigo. É só para quem crê nessas coisas. Começou assim, você tem tempo de cortar a grama? Aí eu, olhei, falei, não. Você tem tempo de cuidar todo esse paisagismo? Falei, não, acho que não, Senhor. Você tem tempo de isso, mais isso? Falei, meu Deus. Eu comecei a tremer, falei, meu Deus, eu fiz uma loucura. Eu comecei a tremer. Falei, meu Deus, eu olhei para a direção errada. A gente olha para a direção errada e se apaixona. Davi olhou para a direção errada e surtou. Ele surtou. Olhou para a direção errada. A gente olha para a direção errada e abraça as novidades das heresias teológicas. A gente abraça, a gente se empolga. Vem aquelas ondas daquelas heresias, a gente abraça assim, uau, é o que está dando certo, é o sucesso. Fulano fez e está igual fermento. A gente se empolga. Fique na direção de Deus. Diga, a nuvem que Deus prometeu, ela está no mesmo lugar. A direção certa de Deus. Não vai achar nuvem em outro lugar não, meu irmão. Vai não. Vai não. Fica no manto. Fica no manto. No manto. Já contei N vezes aqui o testemunho desse levita amado, querido, que eu amo. Trabalhava na transportadora, ralando feito coco, duro feito coco. E o dia que ele desce dali, Deus falou comigo assim, hoje é o dia dele. E disse para ele, um hino no óleo, lembra? Antes disso, eu com a questão dele, falei, Nani, preocupado. Não, pastor, eu tenho promessa. Eu estou aguardando, Deus falou. Lá em São Paulo, lá no sul, Deus falou. E eu falei, meu Deus, o cara está pegando idade, daqui a pouco está com 60 anos. Meu Jesus, que não, Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Eu lembro de um homem chamado Elvis Presley, uma das maiores vozes que esse mundo já conheceu. Era um levita da casa de Deus. E alguém disse, Elvis, essa igreja é muito pequena para você. O mundo tem que te conhecer. O mundo tem que conhecer tua voz. Ele olhou para a direção errada. Isso é um perigo, irmãos. A gente anda do lado de uma voz profética. Lembra de Demas? Demas não pode ter inveja. Não pode ter inveja. Mas se pudesse, eu teria inveja de Demas. Cara, sabe o que é você andar com Paulo? Para baixo e para cima. Andar com Paulo, meu Deus, ia passar revelação por osmose. Encostou aqui, passava a revelação. Mas Paulo diz assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Para que lado você está olhando? Toda vez que eu estou em conflito dentro de mim, aqueles conflitos existenciais, aqueles conflitos pessoais, é que eu estou olhando para o lado errado. Não sei se fico na igreja, se não fico, não sei se a gente está olhando para o lado errado. Mas sabe, irmãos, quem olha para o lado certo, chega no céu. O ladrão da cruz disse, rapaz, está maluco, seu doido, cala tua boca, eu e você merecemos essa morte, mas ele não. Senhor, lembra de mim. Irmãos, olhar para o lado certo é o passaporte da mudança do milagre.
Olha o que Paulo vai falar para mim e para você, Efésios 1:18. Escuta isso. Esse texto é para marcar de vermelho na Bíblia, é para colorir. Efésios 1:18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, a outra versão, a corrigida, diz assim: eu oro para que Deus ilumine os olhos de vocês. Essa é a minha oração hoje, irmãos. Eu oro para que Deus ilumine os teus olhos, para que Deus ilumine os teus olhos, para que nada venha enfeitiçar vocês, e vocês vão estar olhando na direção certa. Na direção certa, olhar na direção certa, olhar na direção certa. Ah, meu Deus! É a bênção de Deus para tudo. A gente se mete em rascadas porque a gente não está pedindo a direção certa. Então eu quero pedir a Deus: Senhor, já que a voz profética traz a direção, então é que eu quero, e eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. A data, que mês que eu caso, que mês que eu mudo, Deus traz a direção. Você entendeu isso hoje? Entendeu, Otto? Entendeu, meu querido Otto? Entendeu? Entendeu? Diga: há uma direção de Deus, e a direção é única. Ela não é mutável, ela não é variável, ela é única. A direção é única. A direção é única. A direção é única. A direção é única. Irmãos, nós estamos aqui porque essa foi a direção de Deus. Eu tenho falado com alguns pastores, colegas de outras igrejas e daqui mesmo, de congregação, como é que Deus me dirigiu para fazer. Eu saía marchando pelo bom sucesso, com uma oração repetitiva. Era assim: Senhor, eu não sei onde é, eu não sei onde está, mas Tu sabe, me mostra, me mostra, me mostra. Eu subi as ruas aqui, andando: Senhor, eu não sei onde está, mas me mostra. Tu sabes onde é. Eu não sei onde está, mas me mostra. Isso vale para tudo. Vale para a casa que você quer morar, vale para a rua que você pensa em morar, vale para tudo. Diga: Deus, me mostra onde Tu me queres, aonde a direção, me mostra. Deus, eu só quero estar aonde Tu decidiu. Você entende isso? Irmãos, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Eu quero nessa noite, irmãos, levantar um clamor a Deus, porque eu preciso dizer para você: para de teimar, para de ficar, não, pastor, eu tentei para cá, tentei para lá. Para. Vou falar uma coisa, não tem nada a ver com ninguém aqui, mas eu vou falar. Pode ser que sirva para você hoje. Já ouviu falar nessa coisa de criptomoeda? Vai falar nisso? Criptomoeda. Fale com Deus primeiro. Aí um abençoado qualquer por esse mundo afora, né? Me recebe uma importância, um valor de uma venda que fez. E pastor, pelo menos eu tenho essa preocupação sobre aquilo. Meu filho, olha, você ora para Deus te dar sabedoria. Não, pastor, já está tranquilo, já fiz o investimento. Falei: pô, que legal, cara. Bacana, parabéns, glória a Deus. Ah, pastor, 20% de rendimento. Falei: 20%? Falei: meu Deus, me dá essa receita, cara. 20% de ganho. Falei: Jesus, que isso aqui é mais que da China do céu. Tu fez o que com o dinheiro? Pastor, falar baixinho, criptomoeda. Quando ele falou, irmãos, eu tive taquete, falei: meu Deus, esse cara é doido. Falei: meu irmão, sério? Sério, pastor? Quer que eu lhe apresente? Não quero, não. Falei: meu irmão, posso dar um conselho? Não fica chateado, não. Corre lá e resgata. Não, pastor, não dá, porque a gente fez um contrato e tem que esperar agora terminar o tempo do contrato. Falei: meu irmão, paga a multa, mas salta desse trem, salta. Deu uma sumida, encontrei ele novamente. Falei: e como é que está o...
Caí num golpe, pastor. Eu quase chorei. Falei, o que, cara? Caí num golpe. Deus manda dizer a você e a mim. Há uma direção. Há uma direção. Ela é única. E eu quero que você hoje diga, Deus, para que lado? Qual a direção? E ele vai dizer, é para a banda do mar. É para lá. Quantas vezes, pastor? Eu não sei. Nem que eu tenha que armar um acampamento. Mas ele falou que é para lá, vai ser para lá. Eu não sei. Eu não sei. Pastor, eu já fui 3 vezes. Eu vou a 4ª. Eu vou a 5ª. Eu não importa. Ele disse que é para lá. Tem uma direção. Irmãos, a minha pergunta é, Deus podia ter mostrado claramente a nuvem na primeira vez, sim ou não? Sim. Mas ele não mostrou. Porque, na verdade, quem tinha que ser tratado era aquele servo e eu hoje aqui. Porque é exatamente por aí que o diabo trabalha. O diabo mostra aquela coisa bonita. O diabo mostra aquela coisa perfeita. E a gente olha e se apaixona. Nos entorpece. Eva disse assim, e vendo que a árvore era agradável, bonita, apetitosa e tal, Eva se apaixonou pela direção errada. A direção errada nos apaixona. A direção errada nos apaixona. A direção certa, a palavra diz que ele não tem beleza nem, mas é a direção certa. Olhando nós para ele, não víamos o quê? Nada que encantasse os olhos, mas era o que? A direção certa. Há uma direção certa. Há uma direção certa. Há uma direção certa para você. Pastor, o que eu faço para resolver tudo? É a direção certa. A direção errada nos vai conduzir para o chiqueiro de porcos de Lucas 15. A direção certa nos faz voltar para a casa do Pai. Você entendeu isso hoje? A direção certa é atraente, ela é luminosa. Você lembra na tentação do diabo, tentando Jesus? Ele mostrou os reinos e as glórias desse mundo. Irmãos, a gente se enfeitiça olhando na direção certa. A gente fica apaixonado. América, em Nova York, tem um lugar chamado Times Square. Irmãos, aquilo ali é um esplendor de LED de última geração. Você fica assim, meio, você fica entorpecido com aquele negócio. A direção certa é a direção de Deus. Eu quero orar por você hoje. Fica em pé, meu irmão.